Renato, prazer. Renato, hoje está sendo a terceira oportunidade que eu estou tendo de te encontrar, de conversar, de falar sobre família, de falar sobre fé, de falar sobre carreira, de falar sobre dinheiro. E por que que eu lhe convidei para você bater esse papo comigo? Porque existem pessoas pessimistas e existem pessoas otimistas. Você é um cara muito otimista. Os seus próprios resultados, Renato, pessoais, você é bem casado, tem duas filhas, é respeitado, e os seus resultados profissionais, você é um líder numa grande empresa, então seus resultados são o seu cartão de apresentação de quem você é. Então, estar na sua presença, falando sobre família, fé, dinheiro, carreira e o que for, para mim é uma oportunidade. Embora isso aqui seja um bate-papo, eu enxergo isso aqui como uma. Não vou chamar de aula para não ficar pesado, mas saiba que quando eu for para casa hoje, eu tenho um sentimento de que eu vou para casa com aquele sentimento de que eu estou melhor. Eu aprendi algo com o Renato, que eu vou maturar aquilo, eu vou digerir aquilo e eu vou melhorar a minha vida, seja no pilar emocional, seja no pilar financeiro, seja no pilar conjugal, seja no pilar profissional e por aí vai. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado por associar a sua imagem à minha e saiba que eu vou tratar da sua imagem da melhor forma possível, como eu sempre tratei até aqui. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e tenho certeza que, como em todas as nossas conversas, vai ser muito produtivo para nós dois, né? A gente vai trocar informações e eu vou aprender muito também, com certeza. Eu confesso que eu estou um pouco assim desconcertado ainda, então eu espero que durante a entrevista eu relaxe um pouco e sorria mais, porque eu estou um pouco aqui sério, é porque eu estou tenso, mas eu pretendo relaxar. Gente, esse quadro aqui é o Bate-Papo com Neto Gonzaga. Qual é a previsão para esse quadro esse ano? Eu vou viajar o Brasil inteiro, onde eu vou entrevistar grandes nomes. Mas é entrevista sobre carreira? Não, Renato. Eu quero falar sobre família, eu quero falar sobre fé, eu quero falar sobre carreira, eu quero falar sobre dinheiro. Eu quero simplesmente estar aqui conversando num sábado e a pessoa falar sobre futebol. Vamos falar sobre futebol. Então, Renato, eu não trouxe roteiro, não tenho nenhuma pergunta pronta. À medida que a gente for falando, o Vai surgindo. bate-papo vai surgindo. Vai surgindo. E eu começo fazendo uma colocação que me chama muita atenção. Vou começar falando sobre carreira. Certo. Quando a gente olha o seu LinkedIn, você começou a sua carreira como comerciante. Então você trabalhou no comércio. E eu vejo que o seu caráter, a sua postura, ela é muito de comerciante até hoje. Você é aquele cara popularmente conhecido como um boa praça, simpático, agradável, sabe chegar, sabe sair. Você é assim desde criança? Ou você aprendeu com algum familiar, algum parente, algum curso? Como é que você consegue ser tão... a palavra certa é boa praça, assim? Obrigado pela sua visão. A gente, na verdade, minha carreira inicia com 14 anos, 14 e 17 eu trabalhei numa confecção. Petrópolis é um polo de moda, né? Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou. E eu trabalhei numa confecção como auxiliar de corte, depois como cortador, depois vim para o comércio. E essa origem dessa interação, dessa busca de buscar resultados sempre com entendimento e buscando o melhor para ambas as partes. Assim, o meu pai, né, meu primeiro mentor, né, de grandes mentores que eu já tive e tenho até hoje, líderes e mentores. O primeiro, meu pai, né, é uma pessoa seu Zé Luiz, hoje com 82 anos, mas uma pessoa de fino trato, de muita sabedoria e de muita técnica, apesar de não ser uma técnica acadêmica, é um conhecimento adquirido pela vida, sabe? E sempre com uma visão
pautado por valores muito fortes, né? De respeito, de honestidade e de sempre buscar o melhor resultado. Ele também é uma pessoa de grandes resultados na vida dele, tanto que hoje está com 82 anos, faz academia 5 vezes por semana. É um atleta, está bem melhor fisicamente do que eu. Eu busco, meu objetivo é ficar como o seu Zé Luiz, mas vem dele. Eu acho que é um estilo familiar, é um estilo também de gente criada em bairro, de gente que soltou pipa, bolinha de gude, jogou futebol na rua e seguiu o pai. Meu pai é um êximo negociante, uma pessoa que negocia desde uma gaiola de passarinho até um terreno, uma casa, um carro. E eu, a vida toda, estive ao lado dele, desde pequenininho, acompanhando como que ele fazia as coisas. E ele tem esse formato e sempre teve sucesso, tem até hoje. E eu procuro fazer igual. Não sou tão bom quanto ele, mas busco aprimorar a cada dia. Na sequência da vida, tive outros mentores como tenho hoje. Antes que você continue, eu só queria fazer um comentário. Renato, dizem que o ambiente molda o nosso caráter, molda os nossos hábitos, molda a maneira como a gente se comporta. Você me trazendo esse exemplo que vem de um lar onde seu pai tem esse jeito, boa praça, eu estou tentando procurar um sinônimo, tá? Mas enquanto eu não encontro para boa praça, eu vou usar boa praça. Então você ter crescido nesse lar te moldou a você ser essa pessoa que você é hoje. Você acredita, Renato, que a ambiência, o lugar que a pessoa trabalha, o lugar que a pessoa cresceu, acaba moldando a pessoa? Com certeza, com certeza. E essas características minhas vêm desde lá do meu bairro, que é Pedro do Rio, em Petrópolis. A gente brinca que Pedro do Rio é a capital intelectual e política da América Latina, mas não é verdade, é só do Sudeste, não é da América Latina. Então, esse jeito de bairro também, eu acredito que isso vai desenvolvendo a gente, e o meio a gente tem que aproveitar os bons exemplos, e a gente precisa ter 2 pilares nesse boa praça, nessa boa conversa, nesse fino trato. É também alcançar resultados, né? Você tem que buscar o resultado da melhor maneira. O resultado não é a qualquer preço. Então, o resultado feito com dignidade, com respeito, com total honestidade, transparência, esse é o melhor resultado, né? Porque também, se você tiver um formato boa praça, mas você também não buscar e não alcançar resultados, a história fica pelo meio do caminho. Então, eu acredito muito na conexão desses 2 pilares, né? Onde eu faço da melhor maneira e alcanço o resultado. Então, você cita que o seu primeiro mentor foi o seu pai. E aí você comentou... Ainda consulto. Consulta? Consulto. Olha só, olha só. Bem casado, grande líder, tem 2 filhas e ainda consulta o mentor dele até hoje. Isso é um insight que, por mais que a gente já tenha resultados, a gente precisa sempre vestir, como diria um colega, vestir o chapéu do aprendiz, vestir o chapéu da humildade. Renato, seu pai continua sendo o seu primeiro mentor e eu te interrompi e você me disse, olha, mas eu tive outros mentores e que foram... Com certeza, né? Assim, olhando da primeira fase pessoal e profissional da minha vida, meu próprio irmão, que é Rogério, uma pessoa muito culta, me levou muito para o lado da leitura, da boa música. Ele me trouxe o lado mais refinado. Olha a importância da ambiência. Com certeza influencia muito, né? Influencia. E eu fui feliz de, na sequência da minha outra parte profissional, desses últimos 15 anos, onde eu estou no Grupo Petrópolis, né, que me transferiu aqui para a Bahia, de seguir também com pessoas com esses mesmos pilares, com esses mesmos valores. Então aí é uma coisa espetacular. Quando você consegue vir para um ambiente de trabalho onde você tem líderes e mentores que comungam daquele mesmo pilar, daquele mesmo valor que você foi ensinado e que você entende e tem como certo. Aí você passa a ser... tá no seu ambiente de trabalho
fazendo o que você gosta da maneira que você gosta. Então eu tenho essa felicidade no meu ambiente de trabalho atual. E aí você falou que você trabalha hoje no Grupo Petrópolis. Para quem está assistindo a gente, Renato, que nunca ouviu falar no Grupo Petrópolis ou já ouviu, mas tem uma vaga lembrança do que seja. Qual é o segmento dessa empresa? Quais produtos essa empresa fabrica? Tem mais ou menos aí quantos funcionários? O Grupo Petrópolis é hoje a maior cervejaria brasileira, né, de capital 100% nacional. Ela tem 30 anos, ela tem 22 mil funcionários. Das marcas mais conhecidas produzidas pelo Grupo Petrópolis, a cerveja Taipava, a cerveja Petra, o energético TNT, a cerveja Cristal, Local, Black Princess, uma série de produtos maravilhosos. É uma big empresa com DNA brasileiro, com olhar para as pessoas, com olhar para as comunidades. Então, ela me completa profissionalmente, porque os objetivos e os valores dela também não são a qualquer preço. E isso é muito bom, você estar num ambiente desse de trabalho e com pessoas como essa, que são os meus líderes que têm esses valores. Renato, hoje você está como um grande líder, né? Essa empresa. E você tem dias em que você está com a sua bateria de energia 100%, você está empolgado, está feliz e você trabalha. E tem dias que nós nos sentimos fadigados, talvez seria a palavra. Naqueles dias não tão fáceis, o que é que lhe motiva, Renato, a você acordar cedo? O que é que te motiva a você querer vencer mais um dia? O que é que lhe move, Renato, a você querer continuar estudando, querer continuar afiando o seu machado, querer se transformar num ser humano melhor? Olha, eu acho que o grande foco que a gente tem, eu acho que o grande prêmio é quando você transforma vidas, quando você consegue influenciar alguém de maneira positiva. Eu acho que esse é o maior prêmio. Quando eu influencio, que eu consigo fazer diferença na vida de alguém, seja naquele momento profissional, seja no momento pessoal, porque as pessoas que estão naquele momento profissional com você, elas não separam do pessoal dela, da filha que está gripada, do pai que está internado no hospital. Então, quando você consegue influenciar positivamente essas pessoas, e para isso você não pode deixar cair a energia, é difícil, mas você acaba se tornando um pilar para muitas pessoas, porque num momento anterior tinha-se a fala, olha, você tem a sua vida pessoal, é lá. Aqui você tem a sua vida profissional. Isso não funciona. Por isso que eu acho muito conveniente o formato que você faz uma abordagem onde você vai entrar para a carreira profissional, mas você também fala da pessoa, você fala da família, você fala dos sonhos, você fala de tudo, porque não se separa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é sempre ter um olhar para as pessoas e que você não pode decepcioná-las e que você é visto como um pilar. Uma palavra mal colocada, você pode fazer melhor ou pior a vida de alguém ou o dia de alguém. Então, é aí que você busca a energia e isso vai estar conectado também em resultados de trabalho também, porque são as pessoas que realizam tudo. Então, quando você influencia bem pessoas, quando você fomenta a união, o bem-estar das pessoas, você está fazendo bem para o negócio. Então, acho que é sempre um olhar direcionado para as pessoas. As pessoas são a maior... Vamos pensar que a gente tenha uma série de engrenagens. A engrenagem, né, você vai ter uma estrutura física muito boa, equipamentos, profissionais de alto nível, mas quando você chega aqui em profissionais de alto nível, você já está falando em pessoas. Então, o grande ponto para mim, que me motiva o tempo todo, são as pessoas. Renato, na sua empresa hoje, as pessoas enxergam o Renato profissional. Vamos falar um pouco agora sobre a sua vida pessoal. Eu queria que você trouxesse, se possível, uma informação, um hobby, algo que você faz fora da fábrica, fora do seu ambiente profissional,
que talvez ninguém do seu trabalho saiba. Tipo assim, eu toco saxofone, ninguém sabe. Não, ainda não estou com essa capacidade Ainda toda. não? Não, ainda não estou com essa capacidade de um saxofone. Mas assim, o que eu gosto muito assim, de esporte, mas as pessoas sabem, não tenho feito tanto quanto gostaria, você sabe também, que é a corrida. Adoro corrida, é algo que eu faço pontualmente, mas eu quero fazer muito. E eu gosto muito, assim, aí já junta no conhecimento, eu gosto muito de história. História, gosto de geopolítica, gosto de filosofia. Não sou papa em nenhum deles, sou uma pessoa que busca conhecimento de maneira extraoficial, através de livro, através de YouTube. O YouTube hoje é uma fonte de conhecimento muito grande. É mesmo. Então, aquilo que a gente tinha lá na escola, que fazia por um decoreba, por decorar e preencher só para passar na prova, eu penso hoje, agora eu estou atrás disso, de conhecer as capitanias hereditárias. Ah, lá atrás eu anotei aquilo, né? Só para fazer a prova. Aí depois você entende que aquilo é importante, que aquilo traz toda a nossa história, da onde nós viemos, por que nós somos assim, e nos dá um rumo para onde nós vamos, né? Então, onde nós estávamos, onde estamos e para onde vamos e quem nós somos. Renato, você já alcançou tudo o que você queria na sua vida? Não. Tem Você um pode caminho. compartilhar com a gente uma coisa que você está nos seus planos, está na sua mente e você está lutando para conquistar isso? Ou é algo confidencial seu que você prefere não falar? Não tenho nada assim exato, não. Assim, eu tenho o objetivo de procurar mais conhecimento, de influenciar a vida das pessoas de maneira mais positiva, ter um trabalho social mais forte. Eu, Renato, pessoa física, participar de algo, são objetivos que eu tenho. Tenho as atividades físicas de estar mais presente nela. É por aí, né? Lado espiritual, se desenvolvendo mais, né? Caminhando com isso, que é importantíssimo. A gente vai passando pelas fases na vida, né? E algo que você negligenciou em algum momento, depois você vê o tanto que é importante, né? Por isso que papai e mamãe falavam, né? Aí você vai entendendo, o mundo vai se abrindo durante as fases da vida, né? Eu entendo que nós somos várias pessoas, a essência é a mesma, mas a gente vai crescendo, vai se adaptando e vai aprendendo mais. Lógico, a gente precisa querer aprender, né? Querer compartilhar, querer entender que num momento de conversa como esse, eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com você, né? Aí você vai mudando essas fases e essa pessoa, essa tua essência, ela vai se adaptando de maneira melhor. Nosso objetivo é sempre melhorar, evoluir, contribuir para a sociedade como um todo de maneira positiva. Renato, de maneira muito sucinta hoje, você tem alguma fé no sentido de você tem alguma religião específica, católico, cristão, Umbanda, enfim? Eu sou católico, Sim. mas sou de uma visão cristã, né? Muito da palavra de Cristo de uma maneira geral. Tem várias denominações hoje, né, da fé cristã, então eu sou aberto a todas elas, como também a todas as outras religiões. Respeito todas as religiões, toda a fé de todas as pessoas, embora eu seja católico cristão, mas respeito toda a fé de todas as pessoas, da conotação que for. E tenho amigos, tenho de todas as conotações, a gente conversa sobre, a gente troca informação de uma maneira muito aberta e muito respeitosa. Legal. Renato, eu te sigo muito no LinkedIn, então eu te acompanho muito pouco via Instagram e te acompanho muito via LinkedIn. Então, a visão que eu tenho de Renato é a visão do Renato profissional. Quando você está com tempo livre, Renato, em casa, tem alguma série que você assiste? Tem alguma franquia de filme que você gosta? Tem algum cantor, cantora que você gosta muito de ouvir? Me fale um pouco aí sobre a sua vida pessoal, especificamente hobbies. Então, Você já falou de corrida já, né? Pronto, é. beleza. Mas assim, musicalmente, eu gosto muito, e aí foi meu irmão que trouxe isso, né? Muito ali o Chico Buarque, Vinícius de Moraes, aquela turma ali da Bossa Nova anterior, Toquinho, mas sou muito eclético para música. Tenho uma influência muito grande do meu pai,
que meu pai foi caminhoneiro durante uma fase da vida dele, e ele fazia Rio-Minas, e Minas influenciado pela música sertaneja, né? Aí era Tunico e Tinoco, era Milionário Zé Rico, que vem na sequência depois Chitãozinho e Chororó, Vitor e Léo, hoje esses mais novos que tem. Então gosto muito também da música sertaneja, gosto muito do axé, da música, gosto muito do funk de maneira respeitosa, só não gosto de funk, gosto do ritmo de funk do Rio de Janeiro. Eu fui dirigente de clube, Essa eu não sabia. contratei vários desses artistas da época, né, não são os de agora, mas gosto do funk respeitoso, eu gosto muito da melodia e algumas letras. Quando você vai para uma conotação negativa, de uma apologia a algo que não é legal para as pessoas, aí eu já não ouço. Mas admiro o funk também. Legal, Renato. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre dinheiro. A gente vive num país onde falar em dinheiro é pecado, é ganância, você não pode falar sobre dinheiro. Se você se sentir à vontade para falar isso, como é que você administra os seus proventos hoje? Você recebeu 100%. Como é que você divide? Quantos por cento vai para despesas pessoais? Quantos por cento você investe? Quantos por cento você destina para fins sociais? Você se sente à vontade para falar sobre esse assunto? Sinto, mas eu não tenho nada hoje assim tão elaborado. Eu tenho tenho duas filhas, né? Estudantes, né? Uma está no ensino médio, outra já formou na faculdade, mas está fazendo residência, então também ainda é estudante. Tem uma estrutura de casa aqui, de casa lá. Então, assim, eu não consigo segmentar tão bem. Em algum momento que existe uma sobra de algum dinheiro, a gente separa, mas hoje não tenho, assim, isso muito bem direcionado, não. Ainda estou buscando esse momento onde a liquidez vai ser maior, mas acredito que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Que a gente tem que estar sempre atento a isso. Embora a gente não possa ser escravo do dinheiro, fazer tudo pelo dinheiro e também ter um gasto superior à sua receita, isso é administração pura, né? Despesa e receita. Eu falo isso muito com a minha filha mais velha, porque ela hoje já tem despesa e receita, e aí a gente fala muito sobre isso. Filha, esse não pode ser maior do que aquele. Porque ela sai de um momento onde ela era estudante, papai fazia a gestão toda, agora como ela já atua profissionalmente, mas também ainda é estudante, então ela já tem receita, já tem despesa, mas precisa ainda da orientação do papai. Renato, e qual assunto você gosta de falar por horas? Neto, se tocar nesse assunto aqui, eu não vou olhar o relógio porque o tempo vai voar. Por exemplo, o meu assunto é tecnologia. Falou em produtos Apple, eu perco as horas. Falou em Nintendo, eu perco as horas. Falou em videogames, eu perco as horas. Ou seja, tecnologia é um assunto que eu falo por horas. Qual é o assunto que quando você conversa com amigos, com a sua esposa, você gosta de falar daquilo ali muito tempo? Então, eu sou muito, como falei em música, assim, um gosto bem diverso, né? Quando você fala em tecnologia, eu falo em inovação como um todo, né? A inovação como um todo é um assunto fantástico, né? Você modificar algo, né? Que vem aí quando você faz uma inovação incremental, né? Você tem algo e você incrementa e evolui com aquele processo, com aquele equipamento. Isso é fantástico. Mas, assim, se formos conversar de futebol, a gente vai falar muito, né? Vai falar muito de futebol, gosto muito de futebol. Já fui um torcedor muito mais próximo, eu sou o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, mas sou Atlético de Alagoinhas aqui na Bahia, Carcará, né? Então gosto muito do futebol, gosto muito de falar em viagem, gosto muito de falar do meu segmento, do meu negócio. Eu vou falar daqui até a noite cair se você entra ali para o nosso segmento. Então são vários assuntos, né?
Falando em viagem, para a turma que está assistindo a gente, qual é o lugar do Rio de Janeiro mais bonito que você já foi até hoje e você recomenda qualquer pessoa que gosta de turistar, não, você, pelo menos uma vez na sua vida, você tem que visitar esse lugar no Rio aqui. Qual é? Ali tem muita coisa, Top um. como aqui na Bahia tem muita coisa também. Eu gosto muito da região dos lagos lá, né? Que é Búzios e Cabo Frio, né? Cabo Frio mais agito, mais gente. Búzios já parecido com Praia do Forte aqui na Bahia. Mas eu gosto muito daquela região e assim, lindíssimo, Ilha Grande, né? Pro litoral verde, pro lado de Angra dos Reis. Ilha Grande, maravilhoso também. Legal. Renato, agora a nível global, qual foi o lugar mais lindo, qual foi a melhor experiência turística que você já teve até hoje e por que que esse lugar te chamou tanta atenção? Olha, eu não tenho uma grande gama de viagens internacionais, mas assim, a que mais me impactou, e até minha filha mais velha me mandou mensagem perguntando de lá, da sugestão, foi Machu Picchu, no Peru, Cusco, uma região fantástica e carregada de história, né? Eu e minha esposa Vanessa é minha companheira, não só minha esposa, minha mulher, mas minha companheira em todos esses assuntos que eu estou falando aqui. A Vanessa navega em tudo comigo, né? Embora ela seja da área da saúde, né? É farmacêutica e eu da área de administração, mas a gente acaba que se conecta, tanto eu acabo navegando na área dela de farmácia, como ela em todos os meus assuntos. E aí vai viagem, nós fomos juntos lá para o Peru, né? Para Cusco e para Machu Picchu. É uma coisa fantástica, fantástica. Parece o elo perdido. Renato, você se sente à vontade de compartilhar um pouco sobre a sua vida conjugal? A pergunta que eu tenho é: como foi que você conheceu a sua esposa? Então, nós nos conhecemos lá em Petrópolis, somos da mesma cidade, porém de bairros distintos. E Petrópolis, ele tem uma boa distância entre alguns bairros e outros, por volta de 30 quilômetros, o bairro dela para o meu, né? Então a gente não se conhecia, né, na juventude, mas nós conhecemos no meio do caminho desses dois bairros, em Itaipava. Que Itaipava É está no uma... meio, Itaipava é um nome é um de... bairro, é um bairro. Jura? Petrópolis é a cidade e Itaipava é um bairro Itaipava de é um Petrópolis. bairro? É um bairro. Eu não É um bairro. sabia. Mais famoso, mas é um bairro de Petrópolis. Sim. E aí vocês se Nós, encontraram nós lá. nos conhecemos num mercado, num horto-mercado. Não é tão bonito, a gente não estava lá nesse horto-mercado comprando fruta, é que lá também tinha um barzinho com música ao vivo. Então nós nos conhecemos nesse local e isso tem por volta de 13 anos, não nos desgrudamos mais de lá para cá. Como é um bate-papo, chega um momento em que, né, a gente fica meio sem saber o que falar. Mas não é entrevista. Logo você pode me fazer perguntas também. Então eu vou lhe passar agora a palavra para, já que você falou que queria aprender comigo, faça perguntas agora que você quiser. O Afinal que, eu, de o que eu vou contas, falar agora, eu vou falar gravado, mas a gente já conversou sobre isso, eu acho que é legal compartilhar. Eu acho muito interessante, e aí você pode nos dizer de onde que veio essa tua visão de conectar pessoas, de todo esse network, dessa tua busca toda por conhecimento que você tem, que é fantástico, que é algo que eu aprendo com você. Você tem uma conversa simples. Um dia desse eu lhe encontrei numa loja de doces e em duas palavras que a gente trocou, você já puxou algo ali do que eu para falei. aprender. Então isso é fantástico, né? Da onde que vem esse insight? Isso você leu? Isso você sonhou? Isso alguém lhe falou? Renato, enquanto na sua infância você teve seu pai te mentorando, você teve o seu irmão te mentorando, eu não tive mentores na infância. Então eu cresci com a ausência de algumas coisas. E uma dessas coisas foi conforto. Estudei em escola particular, agradeço ao meu pai, caso ele esteja assistindo por isso, porém eu ia para essa escola ou a pé ou de ônibus. Então, enquanto eu via colegas que iam de carro e moto, esse contraste financeiro, social, ele me fez eu me questionar. Então, desde criança, eu me perguntava por que algumas pessoas têm condições de viverem isso, viagens, etc., e eu não.
Então, essa minha busca, Renato, por conhecimento é uma vontade muito grande que eu tenho, é uma ambição que é diferente de ganância. Ganância é ruim, tá? Ambição é bom. É uma ambição muito grande que eu tenho, Renato, de vencer na vida. E vencer na vida, eu estou falando aqui na esfera financeira. Então, eu leio muito, inclusive eu trouxe meu tablet, que eu vou hoje passar X horas do dia estudando, lendo, né? E eu procuro aprender contigo, com livros, porque a minha busca diária, Renato, é vencer. Eu não estou falando aqui em. Eu também acredito na Bíblia, tá? Eu não estou falando aqui em acumular patrimônio para quando eu morrer eu deixar aqui. Não, estou falando em ter uma vida confortável. Quando eu conhecer a minha esposa um dia, inclusive, vou começar a frequentar os hortos, vou começar a frequentar ambientes. Eu quero proporcionar para minha família, para a esposa e filhos, etc., muito mais conforto do que eu tive. Eu tive algum conforto, mas não um conforto que eu julgo o ideal para você ter uma saúde mental legal. Então, hoje eu gaguejo, eu já frequentei vários fonoaudiólogos, eles são unânimes em dizer que eu não tenho nenhum problema físico, meu problema é emocional. Então, eu venho de uma infância dura, regada a críticas na escola, porque enquanto estamos falando sobre coisas frutíferas aqui, a sociedade não fala sobre isso. A sociedade gosta de falar sobre coisas fúteis. E eu, desde criança, sempre quis falar sobre coisas prósperas. E, consequentemente, eu era muito criticado. Hoje em dia, a palavra certa para isso é bullying. No meu tempo, era perturbação. Uhum. Estão me perturbando. E aí, respondendo, né? Neto, de onde vem essa sede? Eu acho que a sede ela pode vir de dois caminhos. Ou devido à falta, você não teve algo, ou devido a você teve, só que você admira tanto aquilo que você quer mais. Eu estou permeando entre a falta e porque eu gosto muito disso. Até o inglês. A minha principal fonte de renda hoje, ela vem de um negócio que eu tenho, que é a Life and Career, que é uma escola de inglês voltada para o público industrial. Inclusive, embora a empresa seja minha, eu separo pessoa física e pessoa jurídica. Quem está pagando esse episódio, quem está patrocinando, é a LC. Então, eu não tirei do meu bolso para a gente promover esse evento. É a empresa que está patrocinando, inclusive parceiros que queiram patrocinar entrevistas como essa, estamos abertos para que você leve a mensagem de grandes pessoas e grandes líderes para mais gente. Então, a sua marca pode aparecer aqui ou aqui em cima. É só você falar comigo. Renato, então, eu acho que eu consegui ser bem direto. Sim, sim. Então, eu hoje tenho essa sede, Renato, porque eu preciso de mais. Se eu morresse hoje, Renato, eu ia morrer com um sentimento de não dei o meu melhor. Eu podia ter entregado mais resultados, eu podia ter feito mais, eu podia ter vivido mais. É isso. Cara, essa resposta minha, eu me apaixonei, viu? Maravilhoso. Show de bola. Até Valeu, arrepiou. cara. Mas é Bonito. real. Legal, muito legal. sincero. Legal. Mas assim, né? E a troca de conhecimento? Ontem eu conversei com duas pessoas na linha de produção. Uma pessoa que está há 6 anos com a gente e outro que está 1 ano e pouco. E aí a gente conversou, né, principalmente sobre segurança, que é algo que é primordial, né, que é o pilar de tudo. E aí eu tenho 15 anos que eu estou no Grupo Petrópolis, né? E aí eles, poxa, que legal, o senhor aqui. Eu falei, olha, obrigado por vocês entenderem que eu contribuí em alguma coisa com vocês. Mas vocês dois, um tinha menos de 1 ano e outro 6. Aprendi demais aqui com vocês, de verdade. Agora, é você ter esse despertar de que em cada momento, de cada oportunidade que você tem como absorver coisas positivas, né? É você entender que esse conteúdo está disponível para você. Eu acho que você veio com isso muito forte. Você veio com isso muito forte. Você faz isso e traz isso muito à tona quando a gente conversa com você. Quando você pergunta muito. Quando você pergunta muito, se você olhar de uma maneira simplória, você vai achar assim, não, é porque ele não sabe nada e eu sei muito. Não, não, não. É que ele é tão sábio que ele quer saber mais.
Ai, É Deus. exatamente isso. E assim, É verdade. falando um pouquinho da essência da gente, quando eu disse do meu pai, de toda a técnica, de todo o comportamento, e você falou em algum momento do meu pensamento positivo, da minha energia que eu tenho, isso é da minha mãe, Dona Marlene. É ela que é minha mentora nesse ponto. Senão eu vou ser injusto de esquecer a Dona Marlene e não vai ficar bom para mim, Neto. Uau, incrível. Renato, tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer para mim, mas não fez? Enquanto você pensa, Renato, qual pergunta eu não lhe fiz aqui? Qual esfera eu não comentei contigo que você gostaria que a gente falasse sobre? Eu acho que a gente navegou bem, né, em geral, e assim, eu tenho muito forte das minhas raízes, né, lá da minha família, do meu pai, da minha mãe, Dona Marlene, seu Zé Luiz, minha irmã Rosana, que é uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa que me inspira muito, Rogério, meu professor, e hoje os amigos, né, lá de Pedro do Rio, hoje de todo o envolvimento que eu tenho aqui na Bahia, né, em Alagoinhas, tenho muito orgulho e tenho na minha prateleira lá que sou hoje oficialmente cidadão alagoense, né, recebi esse título da Câmara de Vereadores através da vereadora Jaldice e de toda a Câmara, fui agraciado com esse título que para mim tem uma imensa importância ser reconhecido como cidadão alagoense, cidadão baiano. Então, hoje petropolitano e também alagoense. Agradeço muito a toda a região, as pessoas, e uma região espetacular, pessoas maravilhosas. Conheci muita gente boa aqui, tenho grandes amigos aqui, conheci grandes profissionais, grandes pessoas. A exemplo, você é assim, um grande personagem que eu conheci aqui. Gosto muito de você, por isso que estou aqui. Estamos aqui compartilhando mais esse momento, que já fizemos anteriormente, não de maneira registrada, mas já tivemos ótimas conversas, tomamos alguns cafés juntos. Eu quero compartilhar uma história que talvez só quem sabe disso é Renato e talvez ele não lembre. Quem vê Neto conversando com Renato acha que Neto conhece Renato há muito tempo, que foi alguma conexão minha que indicou Renato e conectou a gente. Eu vou te contar como foi que eu conheci e me conectei a Renato. Eu comecei a fazer lives via Instagram e o primeiro entrevistado que eu convidei, tendo 90% de certeza que eu recebi um não, foi Derman Macedo. Nosso gerente de Derman, logística. se você estiver assistindo esse episódio, a semente, cara, partiu de você. Foi o seu sim que calhou nisso aqui, ó. Tá? Então, fique registrado. Eu gosto muito de honrar as pessoas que me dão acesso, que me dão porta. Mas não foi Derman que me conectou a Renato. A partir do sim de Derman, eu comecei, Renato, a ficar corajoso. Eu falei, peraí, e se eu começar a convidar mais pessoas e começar a produzir mais conteúdo? Pá, 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 pá. Alguns dos entrevistados foram colegas de trabalho de Renato. Então, indiretamente, mesmo sem eu conhecer Renato, mesmo sem Renato me conhecer, ele foi vendo o meu rosto. Foi vendo a maneira como eu me expressava, tal, tal e tal. Sem Renato saber, sem eu conhecer Renato, sem Renato conhecer a mim, eu cheguei no Canva, que é um site onde você cria imagens, edita imagens, etc. Peguei a foto de Renato, eu não conhecia Renato ainda, Renato não conhecia a mim, e criei um card como se Renato fosse participar de um podcast comigo. Gente, esse episódio tem mais ou menos Era 2 anos. era futurista aí. 2 anos. Eu passei horas editando. Fiz o card. Quando o card ficou pronto, vai Neto agora falar com o Renato via LinkedIn. Puxei assunto. Renato, bom dia, tal, tal, tal. E aí, Renato, ele me disse que ele representa uma empresa, a política pública da empresa está atrelada à imagem dele. E naquele momento, ele não podia fazer uma entrevista comigo. Mas a imagem continuou salva. Tempos depois, Renato me manda uma mensagem via mensagem privada no LinkedIn. Neto, quando você estiver em Alagoinhas,
que é o lugar que Renato trabalha hoje, dê um pulinho aqui na fábrica para a gente tomar um café. Aquele dia eu fiquei extremamente grato e feliz, porque chamei a minha mãe, chamei a minha avó. Gente, olha aqui quem está me chamando para tomar um café, Renato. Renato, sabe quando você planta, planta, planta e um belo dia você vê o impossível acontecer? Receber um convite de Renato para mim era impossível, porque Renato era um cara inacessível para mim. Eu, um professor de inglês que eu me julgava pequeno, hoje não mais. Hoje eu me enxergo como um servidor. Se eu estou servindo alguém, eu sou grande. Qualquer servidor é grande. E Renato, um gerente de fábrica gigante. Então, quando o Renato me chama, eu falei, cara, quando eu estiver com ele, como é que eu vou me comportar? Com que roupa eu vou? O que eu falo? Eu fico sentado? Eu fico em pé? E quando eu cheguei na presença dele na fábrica, eu falei, Renato, eu não sei o que falar. Eu não sei se eu fico sentado em pé. E eu fiquei, gente, totalmente ali travado, mas pedi orientação a Deus para que Deus me orientasse, para que eu tivesse a melhor performance ali possível. Foi um momento mágico, incrível. Para finalizar, eu já saindo, Renato me chama para tirar foto na fábrica. Eu falei, o que, Renato? Você vai me permitir tirar foto? Vou. Tiramos foto, postei as fotos. Essas fotos explodiram. No LinkedIn, recorde de curtidas. No Instagram, recorde de curtidas, Renato. No LinkedIn explodiu. Pronto. Meses depois, Renato me convida de novo para eu visitá-lo novamente na fábrica. Neto, lá vocês conversam sobre o quê? Sobre carreira, sobre família. Isso aqui, ó, gente, não tem um tema. Eu não vou lá vender nada e Renato não me vende nada. É papo. É jogar a conversa fora, só que no bom sentido. Conversas frutíferas, conversas úteis. Família, trabalho, fé. Nessa segunda vez que eu vou, novamente eu pedi a Deus, eu orei. Deus, por favor, me faça usar as palavras certas. Me faça me comportar da maneira certa. Nisso, eu já conheci algumas pessoas, inclusive Yuri. Yuri, se você estiver assistindo esse episódio, Yuri me tratou extremamente bem. E ali, Renato me convida para eu fazer um beer tour, que é um tour pela fábrica, onde eu pude visitar as linhas, filmar as linhas, tirar foto. Inclusive, quem me acompanhou nesse dia foi a Nilvânia. Nilvânia. Você é uma profissional expert. Me explicou, Renato, tudo na minúcia. Eu falei, você é fera demais. Quando o Renato sair de férias, quem vai substituir Renato é você. Neto, não publique isso não, porque isso vai gerar conversinha, ciúme. Eu falei, tá certo, mas agora já Tô era. falando, agora tá registrado. Falei, viu? Profissional exímia. Agora o curioso. Yuri, Derman, ela, aquele faca, Matheus Faca, Matheus mestre Faca, cervejeiro. o porteiro. Gente, todo mundo que falou comigo. Renato, eu não sei se você treinou um por um, mas todo colaborador do Grupo Petrópolis, Unidade Alagoinhas, Renato me trata com um trato fino, uma educação, uma atenção, uma cordialidade, que eu falo, velho, isso aqui, a cultura é muito forte. Eu acho que é do que você falou do ambiente influenciar, né? Quando você recebe algo, quando você tem um ambiente, aquilo vai influenciando e vai se multiplicando, ou para um lado ou para o outro. Desse caso aí, desse feedback que você está me dando, a respeito de toda a equipe das pessoas, é uma onda positiva, né? Que é o que a gente quer realmente, que a gente tenha esse ambiente e que receba as pessoas da melhor maneira na nossa casa, né? E quando eu acesso a fábrica, eu além de ter esse sentimento de que eu sou importante, eu sou. Para o meu pai, para minha mãe, eu sou. Para mim também eu sou. Então, assim, eles me tratam, gente, do porteiro até Renato, de um jeito que eu me sinto, poxa, eles estão me valorizando. E outra coisa, Renato, que eu não posso deixar de falar. Você procura um pacote de bala no chão, Renato, e não encontra. Você procura uma sujeira no chão e não encontra. Você procura o gramado desnivelado na fábrica e não encontra. Neto, você está ganhando o quê? A empresa está te patrocinando? Não está. Gente,
eu sou 100% transparente. No dia que vocês tiverem a oportunidade de visitar essa fábrica, seja como alguém que está indo fazer o Beer Tour. Inclusive, Renato, esse programa ainda funciona? Funciona pelo site da empresa, a pessoa pode agendar e é um maior prazer nosso receber as pessoas lá. Entre no site do Grupo Petrópolis, procure lá o Beer Tour e se inscreva para você conhecer a fábrica por dentro. É uma experiência. Eu me senti extremamente bem tratado. É tudo muito limpo e novo. Ô Neto, esse formato de relação com as pessoas, de respeito, como eu disse, são aquelas coisas que a gente traz de berço, mas que você conecta com os pilares da empresa. Se você for recebido lá ou em qualquer unidade nossa, pelo nosso presidente, que é o seu Walter Faria, pelo Diego Gomes, que é nosso diretor industrial, vai ser desse formato para lá. Então, é algo cultural mesmo que a gente segue um formato que a empresa dá exemplo para a gente que deve ser assim. Isso é muito interessante. Não é uma particularidade do Renato, é Grupo Petrópolis. E eu quero finalizar falando 2 outros nomes que não são da fábrica Alago Cunhas, tá? Eu estava fazendo um treinamento de inteligência emocional em São Paulo. E eu sigo no Instagram uma moça que ela é gerente de recursos humanos do Grupo Petrópolis também, porém unidade Ubatuba. Boituva, São Paulo. E estou eu lá nesse curso e Érica Zanzini, ela agora me pegou. É Zanzini ou Zanini? Zanini. Érica posta um story que estava no mesmo curso. Eu falei, Érica, você está aqui, você está onde? E eu fui lá conhecer a Érica pessoalmente. Renato, o trato que você tem comigo de cordialidade, de educação, profissionalismo, Érica igual. Eu falei, gente, só pode ser uma cultura do Grupo Petrópolis. É cultural. E aí, Érica me apresenta para Randall. Randall é uma figura. Gente, se vocês não seguem Randall no LinkedIn ainda, sigam Renato, sigam Érica, sigam Yuri, Randall. Randall, embora a gente não tenha assim tanto contato, mas eu considero o Randall um amigo. Por quê? Falamos sobre as mesmas coisas, compartilhamos a fé, ele gosta de pescar, idem. Ou seja, agora saindo um pouco de empresa e falando um pouco sobre pessoas. São seres humanos? Talvez, Renato, quem assista assim fala, poxa, Neto ele é tendencioso em fazer networking. Não, eu sou espontâneo. É o que né? O que As não pessoas chegam como um imã. Érica, Randall, Renato, foi tudo, gente, um imã. Por mais que eu tenha criado a imagem, eu tinha a intenção. Posso fazer um complemento? Pode, mas eu não forcei. Ele veio até mim. Vamos lá, um complemento, e vai conectar com o que você está falando. Você disse lá atrás, né, de bullying na escola por não era uma mentalidade específica. Diferente. E hoje, essas portas se abrindo, essas pessoas se aproximando por esse formato diferente. Foi isso ali que eu enxerguei em você quando comecei a seguir, ver como que você estava trabalhando, quais eram as suas ideias, algo totalmente inovador, né? Totalmente inovador. A gente não tem ninguém fazendo nada parecido. Então você vê como que em momentos, né, da vida da gente algo que é um problema, depois é uma abertura de portas, né? E eu entendo que as pessoas que têm uma visão diferente, algo diferente, são essas pessoas que fazem diferente. Quando você atua muito formal, muito no passo a passo, muito previsível, você vai ficando incapaz de surpreender, de fazer algo diferente. Então são pessoas como você que pensam diferente, que fazem diferente e que mexem o universo e que modificam cenários. Parabéns. De coração. Gente, Renato, eu te agradeço, tá? Porque compartilhar, cara, um sábado, né? Você podia agora estar com a sua esposa, você podia estar em ligação com as suas filhas, você podia estar no trabalho, enfim, você podia estar fazendo o que você quisesse. Você se posicionou em estar aqui, né? Isso me mostra, gente, quem eu sou. Sempre que vocês se sentirem pequenos,
Sempre lembre, Neto sofria bullying na infância, gaguejava e vocês veem que eu gaguejo às vezes e eu não me intimido. Ainda assim, convidei Renato, Renato veio. Você vê que é uma entrevista que a gente explorou muito aqui fé, exploramos família e a minha intenção é que você termine esse vídeo com um sentimento. O que é que eu posso tirar de proveitoso aqui? Qual lição esse bate-papo de Neto com Renato eu vou aplicar na minha vida para que eu avance? Renato falou que o que motiva ele a trabalhar é transformar pessoas. E através do inglês, a minha missão é a mesma. Se a gente conseguir lhe ajudar um pouquinho ou muito a você avançar na sua vida, a gente vai ter alcançado essa missão desse episódio. Tudo indica, gente, que o próximo convidado vai ser Aislan. Aislan hoje é um grande líder no ramo de petróleo e gás. Renato, vou pegar até avião agora em maio para entrevistar gente fora também. Uma mulher que já saiu na Forbes, só para você ter noção. Então são pessoas fantásticas que a gente se conecta e que a gente quer estar junto. Porque pessoas que fazem a gente avançar, Renato, fazem a gente se sentir bem, a gente tem que fazer questão, pagar almoço, não, bora sair, bora tomar café. E pessoas que lhe criticam para baixo, fofocam, são falsas, você tem que se esquivar. Com certeza. Tem que ser educado, cordial, mas não querer, não contar segredos, não ter amizade com esse tipo de pessoa. Assim, as mentorias, né, os modelos, os símbolos, eles são importantes para nortear o nosso caminho, né? Como eu falei, eu tive mentores numa etapa e tenho mentores hoje, né? Mentores e líderes que me inspiram. Entrei no Grupo Petrópolis apesar de já ter gerenciado e dirigido algumas instituições para trás, eu entrei no Grupo Petrópolis há 15 anos atrás de assistente. Passei por assistente, analista, coordenador, gerente. Coordenador em 2 fábricas, gerente da fábrica da Bahia. Muitas pessoas contribuíram e contribuem até hoje. Mas o que a gente deve ter é a certeza seguinte: o protagonismo dessa escalada, desse caminho, dessa jornada, sou eu mesmo. Eu tenho que ser o maior ativador do meu progresso. E as pessoas, as instituições, elas vão complementar o que eu preciso fazer. Mas eu preciso levantar, eu preciso fazer, eu preciso querer, eu preciso ter meus valores, eu preciso ir atrás. Então, a gente precisa se inspirar, mas nós precisamos, nós mesmos, sermos os protagonistas da nossa história. Recado dado. Renato, Deus te abençoe. Amém. Deus te te dê abençoe. saúde, Obrigado família, dinheiro, prosperidade, que Muito as bom. suas filhas avancem muito. E é isso. A gente encerra esse episódio aí. 2, não vou dizer que é 1, porque o 1 foi com o Anselmo, senão o Anselmo vai ficar com um sentimento de que eu fui errado. Então esse aqui é o Anselmo é o episódio número 2. 1. Anselmo, você é o número 1, cara. E esse aqui é o episódio de número 2 e a gente encerra aqui. Fechou, Renato? Show de bola.